Boa noite você que está aqui. Hoje nós estamos no 6º episódio do Pode. Você que está nos vendo, não vou cansar de pedir. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube e segue a gente no Spotify e no Apple Podcasts. Hoje a gente está no 6º episódio e eu estou aqui com Juliana Vieira. Seja bem-vinda, Ju, boa noite. Boa noite, Elber, tudo bom? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada, tá? Poder participar contigo, fazer parte, né, desse 6º episódio, né? É o início de tudo e fazer parte disso é uma grande satisfação para mim. Ai, que bom, eu tô muito feliz mesmo. Aproveitar, gente, Juliana é carioca. Para quem não sabe, quem tá assistindo a gente em vários lugares aí, nós gravamos esse podcast em Vitória, no Espírito Santo, /Brasil, porque agora eu posso falar que é Brasil, né? Porque hoje eu fiz uma análise das métricas, a gente tá chegando em vários países no YouTube, né? Então, estão em 26 países. Então, você daqui se inscreve aí no nosso canal, vou reforçar, certo? E dá o like no vídeo também. Bom, eu tô aqui com Juliana Vieira. Ju, vou chamar de Ju, né? Ju Vieira, né? Ju Vieira é o seu @no Instagram, né? Isso. Juliana, ela é farmacêutica, generalista. Ela trabalhou no SUS em gestão de assistência farmacêutica, na atenção primária do município do Rio de Janeiro. Exatamente. Especialista em análises clínicas pela UFRJ e especialista em estética avançada pelo Nepuga. Exatamente. É isso? Exatamente. E eu vou falar mais coisas assim. A Juliana, ela também mãe, né? É mãe de um menino lindo, Rodrigo, 4 aninhos. Juliana hoje é musa carioca, né? Vamos dizer assim, daqui a pouco vocês vão entender melhor. Mas a Ju é musa carioca, né, Ju? É um detalhezinho. É um pequeno detalhe, né, Ju? E é isso, ela tem uma força de vontade, um amor próprio muito grande, é uma força inspiradora, né, Ju? Eu acho que a Juliana, ela inspira muitas pessoas e me inspira também. E é por isso que eu quis trazê-la aqui, para que vocês conheçam um pouco da história da Ju, a história de motivação, né? Porque é uma história de motivação, vocês vão ver. Nós vamos trazer assuntos de emagrecimento, de transição de carreira, para você aí que está na dúvida se você vai sair daquilo que você já está acostumado a fazer, sair da sua área de conforto, da sua zona de conforto e ir para uma área que você não conhece. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas e sobre estratégias de emagrecimento também, o que você precisa de rede de apoio, de suporte, essas coisas todas nós vamos conversar. Inicialmente, Ju, eu quero saber de você o seguinte, é sempre a primeira pergunta que eu faço para o nosso convidado. Na sua concepção, o que é ter saúde? Então, ter saúde, existe uma definição, né, da OMS, que é o bem-estar físico, mental e social. Mas eu acredito que há uma confusão, né, de entendimento sobre isso pelas pessoas. As pessoas associam muito a apenas o físico. E hoje eu posso dizer, é o conjunto de tudo, mas para além, eu acho que saúde mental dita muito tudo, porque eu acho que a saúde mental, ela sim corrobora para os dois estados, tanto para você conseguir ter um estado físico bom, de saúde, como também social. Porque quando você não tem isso de fato em equilíbrio, você não consegue viver as outras duas partes. Então, saúde, para mim, ela se resume muito no seu bem-estar mental. Hoje a gente precisa muito disso, né? A gente vem falando constantemente, esse já é o 6º episódio, a gente vem falando, a gente está vindo, né, numa constante aí de falar constantemente mesmo a respeito disso, que na verdade tudo parte da saúde mental. De acordo com a OMS, é bem-estar físico, social e mental, mas eu acho que, claro, tudo em equilíbrio, né? Tudo com muita leveza, por exemplo, ela vem a partir da essência de uma saúde mental. Sim, exatamente. Né? Eu acho que é basicamente isso. E aí, como eu disse para vocês, eu resolvi dividir o nosso podcast em 2 blocos, digamos assim, de perguntas. Sim. O primeiro bloco eu vou tratar de emagrecimento, porque eu acho que você tem uma história de vida muito bacana para contar em termos de emagrecimento. Sim. E o segundo bloco eu vou tratar de transição de carreira, porque você, aos 39 anos, resolveu... Não vou falar, né? Todo mundo fala assim, dá um giro de 360, não existe, né? Você... girou 180, né? Girou 180 graus e aí você mudou realmente de carreira. Então, são esses 2 blocos que nós vamos tratar. Vamos lá, começar assim.
Vamos às questões práticas. Sim. Você perdeu quantos quilos e em quanto tempo? Então, vamos lá, vou dividir também um pouquinho essa resposta. Se considerar de quando eu estive grávida, né? Nascimento do Rodrigo, até hoje, eu vou dizer que eu perdi uns 25 quilos. Mas, na verdade, o total, o expressivo mesmo, em um ano, eu perdi 35 quilos. Né? Eu saí do meu pós-parto, um ano depois do meu filho, de 108 quilos para 73 quilos. Muita expressivo. coisa, é bem expressivo. Isso. 35 quilos, né? E assim, o que te levou, Ju? Porque eu sei que no seu Instagram, o pessoal segue a Ju no Instagram, @JuVieira. Jup.Vieira. Jup.Vieira. Segue a Ju no Instagram. Me segue também no Instagram, @DRLBBarcelos. Mas enfim, o foco é a Ju. No seu Instagram tem assim, fitness depois dos 35. Qual foi o gatilho? Então, o gatilho, na verdade, foi justamente a maternidade. Eu fui para academia, né? Acho que todos devem conhecer a academia que eu frequento, porque é mundialmente conhecida, é a DNA. Eu conheci a treinadora Carol Vaz e essa mulher assim, transformou a minha vida mesmo. Quando eu cheguei na DNA, cheguei com 3 meses de pós-parto e eu não me identificava mais, eu não conseguia me olhar no espelho. E mesmo ouvindo das pessoas que, poxa, você demorou 9 meses para poder engordar tudo isso, porque eu engordei 18 quilos, você tem que esperar pelo menos um ano para isso acontecer. Mas como que você espera, você não gostando do que vê, do que tá vendo, né, no espelho, sabe? né? Você não tem vontade de socializar com as pessoas, você não se identifica com aquela imagem. E eu não conseguia me identificar. Foi quando eu conheci a DNA, a academia no Rio de Janeiro, no Grajaú, que agora em fevereiro vai estar na Barra da Tijuca. E eu vou estar lá também. Eu comecei um processo de emagrecimento, de treinamento intenso, de musculação, de cardios, em jejum, não jejum também. E foi acontecendo todo o processo. Passa um mês, você vê uma diferença, 2 meses, outra diferença, 3 meses, uma diferença assim já considerável, que aí te motiva. Mas qual é o grande momento? O grande momento é quando eu entendo que não é só o corpo, e sim a mente. Hoje o corpo, a mudança no corpo, toda a transformação que eu tenho, ela é consequência de uma disciplina que eu aprendi a ter. Eu passei a gostar, eu passei a amar, eu passei a desejar aquele momento. Eu acordo às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã estou na academia, faço toda a minha atividade, depois sim dou início às outras atividades. Mas antes é o meu momento, é único para mim. E essa foi a grande mudança de chave, quando eu entendi que eu precisava ter comprometimento maior com o que eu desejava. Não ficar na condição de, poxa, eu quero tanto, mas não consigo. Não, você consegue, você só precisa se organizar para isso. E eu consegui. Eu acho que a organização, recentemente teve uma enquete no meu Instagram e uma pessoa falou bem assim, eu não consigo ter constância, né? O que eu faço para ter constância? Eu acho que você colocou 2 pontos do que eu coloquei enquanto aspectos, né? O primeiro é o mindset, né? Que hoje se fala muito de mindset, que é a mudança de mentalidade. E o segundo ponto, não tem jeito. Como tudo na vida, você precisa de planejamento, organização e disciplina. Exatamente. Você precisa. Então, você consegue manter uma constância tendo essa organização e disciplina. Eu ouvi, Albert, cortando, eu ouvi uma frase de uma pessoa, tenho uma admiração muito grande por essa pessoa, ela me ajudou muito na minha caminhada no início, a Daniela Amorim, e ela falava assim, quando você consegue entender o quanto você quer alguma coisa, o quanto ela passa a ter importância, qual o peso que ela tem. E ela colocava um exemplo muito interessante. Ela imagina uma mãe numa situação onde precisa levar um filho ao médico porque está doente, mas ela não tem recurso para isso. Você acha que essa mãe vai conseguir levar esse filho ao médico? A resposta é sim. Com certeza ela vai conseguir. Porque a preciosidade dela está o quê? No cuidado com o filho dela. Claro. Então, ela não vai medir esforços para isso. Então, emagrecimento é isso. É você querer muito alguma coisa, é você desejar muito, é você ter um porquê muito forte que faça sentido para você e você consiga atingir.
A construção, assim, que fique bem claro, não foi do nada que eu passei a gostar. Eu não Uhum. gostava, eu ia sem desejo, sem motivação, porque a motivação ela não acorda contigo, sabe? Só que quando você vira a chave mesmo, você entende que aquilo ali é uma necessidade diária, que aquilo transforma a sua vida, flui, fica muito mais Isso é fácil. muito legal que você está falando, Ju, porque é, não é incomum as pessoas desistirem, né? Isso é muito comum, na verdade, as pessoas Sim, desistirem sim, porque falta a motivação. E é nesse momento que entra a disciplina, né? É nesse momento que exatamente. entra a necessidade de você ser disciplinado como você é para trabalhar, como você é para fazer suas atividades, para estudar, para realizar suas atividades. E esta atividade, ela precisa entrar na sua rotina, né? Para Exatamente. que você consiga obter resultado. Porque às vezes você fala assim, malhei um mês e não tive resultado nenhum. Calma, né? É Vamos. porque o foco está errado. É. Quando a gente fala definição de saúde, que é bem-estar físico, mental, social, o bem-estar está em você gostar de fazer algo. Quando você gosta de fazer algo, você consegue, entendeu? Uhum. Você precisa não precisa ir naquela situação de, ai, que cansaço, não gosto disso, ai, tô vindo aqui, obrigada. Ai, força do ódio. Eu detesto essa expressão força do ódio. Eu não vou na força do ódio, eu vou na força de muito De amor, muito entendeu? amor. Muita vontade, muito amor próprio para fazer as coisas acontecerem, sabe? E foi um processo. Não acontece, sabe, do dia para noite. Quando eu falo que eu cheguei nessa academia, essa academia foi o ponto transformador da minha vida, porque a DNA, as pessoas respiram aquilo ali, sabe? Uhum. É uma atmosfera única que eu nunca encontrei em lugar nenhum. E olha que eu já malhei em diversas academias, já fiz várias atividades físicas, nunca fui sedentária, mas essa constância, essa paixão, só lá que eu encontrei. Só lá que eu descobri isso, e de fato foi lá que minha cabeça mudou, porque lá não é fortalecimento somente de corpo, é de Uhum. mente. Sim. Você transforma a mente, você se enxerga, sabe, como autor único e responsável por todas as suas atitudes. E consequência também de tudo. E deixa eu pegar o gancho nessa sua resposta e fazer um outro questionamento, que é a respeito que já começa, já engloba isso. O que você encontra e hoje, o que que você, na época que você decidiu e hoje, o que que você encontra enquanto rede de apoio? O que que você tem aí de rede de apoio? O que que foi essencial para você? Porque a gente não consegue isso sozinho, né? A Sim, gente não precisa de consegue. profissionais ao nosso lado. O que que a DNA é, como você falou, uma academia extremamente importante, Sim, que ela já disse aí para mim que ela faz parte da sua rede de apoio. sim. E quais são os seus outros suportes? Então, eu faço parte, né, tenho todo um cuidado, né, da equipe do Instituto Dr. Douglas Tigre. Então, o Dr. Douglas é meu médico, a doutora Ana Carolina, minha médica, minha nutricionista, Daniele. Então, assim, essas três pessoas fluem para todo esse processo acontecer, assim como a treinadora Carol Vaz. Enfim, me auxiliaram muito. Mas também não pode esquecer de um detalhe que faz parte. Eu sou mãe, como foi dito no início. E Uhum. para isso acontecer, eu precisei também de uma rede de apoio por trás para poder Ah, isso é me muito legal. auxiliar. Aham. Porque é muito fácil mostrar só esse lado, mas como que faz com o filho, né? Você precisa também ter um alicerce. E eu, graças a Deus, tenho esse suporte. E foi isso que fez toda a diferença também no meu dia a dia. Esse ponto é muito importante, que eu sempre falo. Eu tenho várias amigas mães, você é uma delas, né? Eu tenho várias amigas mães, e eu falo bem assim: esse é o meu discurso atual. É, eu não sei se eu suportaria o terceiro turno. Porque é o Porque tem. terceiro turno. Tem o Tem terceiro você turno. chegar em casa, terceiro, quarto, quinto turno. Que Exatamente. tem você chegar em casa, dar atenção, brincar, estudar geografia, Sim. estudar português, estudar matemática, trazer os conteúdos da creche. E É, tudo isso tem que aliar. E é uma manobra muito grande. E essa rede que você citou de apoio também ela é relevante. Ela é sim. muito importante. Porque às vezes a mãe não Não consegue, não tem consegue. E aí não isso, né? adianta. Você pode ter a melhor equipe de treinador, nutricionista, médico, mas se não tiver também algo que te dê paz de espírito para você Uhum. fazer todo esse processo, não adianta. Porque como você faz tudo isso, mas não tem uma cooperação do outro lado, não há corpo, organismo que aguente, sabe? E eu tenho isso, esse suporte. Então isso funcionou muito, muito para mim. E eu costumo dizer que
o bem-estar do meu filho hoje depende do meu bem-estar. E a ordem faz toda a diferença. Então, é mãe feliz, filho feliz. Uhum. Lá na frente, quando a gente tiver com 18 anos, aí muda, inverte um pouquinho, entendeu? A felicidade dele vira prioridade para mim. Então é por isso que eu posso te chamar de musa carioca? Pode me chamar. Você pode chamar de musa pelo seguinte fato: o Isso, Douglas por quê? Tigre, ele é o médico das musas, né? E eu faço parte lá com ele, então eu me considero. E de muitas musas que ele transforma lá, eu entendo que musa é aquela que consegue transformar a sua história. A gente não está falando só de um corpo, né? Com certeza. Não existe padrão de corpo bonito, corpo feio. Existe um corpo feliz, um corpo que se cuida, sabe? E é isso que eu busco. E o musa é o quanto você é capaz de transformar quem você era para o que você é e o quanto você inspira. E, de fato, eu consigo inspirar pessoas e é muito gratificante. Todas as mensagens que eu recebo, com todas as postagens que eu faço, motivando, inspirando, direcionando, mostrando que é possível, sabe? Que não tem atalho, que tem sim, tem uma estrada a ser percorrida, um processo a ser seguido. Sabe? E se você seguir, você consegue atingir. Tem uma frase que faz muito sentido para mim, eu vou tatuar ela em breve no meu corpo, que diz: só vive o propósito quem suporta o processo. Então, assim, suporta o seu processo, porque o propósito chega, entendeu? Você atinge. Dá para alcançar, Atinge, dá. né? E sua rotina alimentar, como é que funciona, Ju? Você falou que tem o apoio da Sim, nutrição, do tem. nutricionista. Como é que funciona essa rotina de alimentação? Então, a minha nutricionista é maravilhosa. Não é nada, sabe, de limitante. É tudo baseado no que eu gosto de comer, no que é acessível também, financeiramente falando, porque não dá para prescrever uma dieta caríssima onde você não vai conseguir dar continuidade. Então, ela faz dentro da realidade que ela sabe que eu tenho e que eu posso, equilibrado, de acordo com tudo avaliado. Minha rotina de sono, minha rotina de treino, horário de treino e, enfim, consigo equilibrar bem. Não sei se eu passaria detalhes aqui, eu acho que não é legal, porque as pessoas hoje em dia, você passa detalhes, as pessoas Querem copiam, fazer, né? E é muito igual. individual, né? Muito É muito individual. individual e personalizado, Muito, né? você Não precisa dá ter, pra porque fazer. nessa assessoria que eu tenho é muito bacana, porque eu comecei a dieta, deu alguma coisa que não está sendo legal para mim, eu entro em contato com ela e ela ajusta na hora para mim. Então é bem, bem legal. Eu sou uma paciente um pouquinho. Gosto de fugir um pouco da dieta, entendeu? Então, dou um pouco de trabalho para ela. Mas a gente equilibra e no final dá tudo certo. Não, o legal que você está falando é porque recentemente eu atendi uma paciente que ela me dizia assim, e eu faço exatamente esse trabalho também de individualização, de personalização, Sim, né? É uma saúde individual, né? Uma claro. saúde individualizada. E aí ela falou para mim assim, na minha anamnese inicial, eu chego para ela e eu chego para o paciente e pergunto, o que que você não abre mão de jeito nenhum? Né? E aí ela falou comigo assim, eu não abro mão de comida japonesa. Aí, quando eu entreguei o plano alimentar para ela, eu mantive a comida japonesa. Ela, pelo menos uma vez por semana, tem que ter. Aí eu mantive como opção, sabe? A Sim. comida japonesa. Ela falou, mas você não vai cortar? Eu falei, claro que não. Não, exatamente. Eu não tenho como cortar. Você pode comer o que você quiser, na quantidade certa, né? De acordo com o que com que a sua demanda calórica exige, né? De acordo com aquilo que vai exigindo. Falamos da alimentação. Acredita, Elber, que eu não tenho muito disso, assim, o que você não pode ficar sem? Eu não tenho muito disso. Eu tenho muito do que, assim, olha, isso eu como de tudo, mas tem coisas, de alguns alimentos que eu não gosto. Eu coloco, olha, não passe pra mim porque eu não vou comer isso. Com certeza. Mas uma coisa que eu só digo, não tira arroz e feijão de mim. Então eu como arroz e feijão, entendeu? Eu preciso. E é essencial, né? É a base da população brasileira, né? Tá no guia da população brasileira. Então, tem que comer, assim, arroz e feijão é a base da alimentação, né? Então não tem nem por que tirar, e para que tirar. E nós falamos de nutrição, de alimentação, de rotina de alimentação. E hoje, como é que é sua rotina de treino? De treino. Eu treino 5, 6 vezes na semana. A sexta seria o sábado. Aí é difícil por conta da rotina mãe, né? Porque eu priorizo fazer as atividades do meu filho, porque durante a semana ele tá na creche.
Mas eu treino agora geralmente 2 horas por dia, divido meu treino por grupamentos. Então, geralmente segunda e sexta-feira malho glúteos, terça malho posteriores, quinta superiores e quarta malho quadríceps. É assim meu treino e tento colocar cardio 2 vezes na semana, pelo menos. Isso é interessante se falar e é interessante dizer que é importante o acompanhamento de um profissional de educação física, né? Não é Exatamente. o treino da Juliana, eu só Não perguntei é. só para vocês terem uma ideia de como funciona a rotina de treino dela. Eu não perguntei no intuito de assim, você vai seguir o que a Juliana tá falando. Não, e o meu treinamento é metodologia da DNA, né? Carol Vaz, enfim. Isso, aí você vai procurar o seu nutricionista para alimentação, o seu educador, Exatamente. o seu profissional de educação física, melhor dizendo, para a sua rotina de treino. Eles que são os profissionais ideais para que você tenha esse sucesso, Exatamente. né? E você já começou a falar, na verdade, que sua rede de apoio ela te dá esse suporte. Mas como que é, Ju, esse equilíbrio de pratos mãe e musa? E também tem uma questão que toda mulher tem, né? Você fez 40 anos recentemente, né? Mãe aos 40, né? Ser mulher, ser essa mulher, ser esse mulherão... Vou falar, né? Ser esse mulherão da porra aos 40 anos, né? Gente, é estranho, sabia, falar isso, porque eu fui mãe aos 35 anos. Aham. E antes disso, eu não me considerava esse mulherão. Mas assim, hoje a minha cabeça tá tão boa que eu acho que eu sou de fato, entendeu? Mulherão mesmo. É muito, muito gostoso para mim, Elber, eu ser mãe aos 35 anos, porque eu quis muito. Então, quando você vem nesse segmento de querer muito algo, ele é leve, por mais que a maternidade não seja leve, tá? Não dá para romantizar. É muita doação, é muita entrega, você abre mão de muitas coisas que você quer. Durante um bom tempo, eu tive que abrir mão de muitas coisas em prol do meu filho. Hoje eu consigo conciliar todas as coisas, sabe? E não. Uma coisa assim que foi fundamental para tudo isso acontecer foi que eu coloquei que meu filho não seria desculpa para eu ser quem eu quero ser. Eu ainda não sou tudo que eu quero, Uhum. mas eu tô caminhando para isso e vou chegar, com certeza. Mas eu nunca usei dele como desculpa para justificar uma fragilidade, uma frustração minha. Não consegui isso porque eu tenho filho, não consegui isso porque eu sou mãe, não consegui isso porque isso me limita. Não. Eu entendo que tudo é prioridade. Aquilo que você prioriza, você consegue. E foi isso que eu fiz nesse período. De 35 anos que eu fui mãe, agora 40, né? Fiz 40 anos, hoje é dia 4 ou 5? Hoje é dia 5. 5. Dia 3, eu fiz 40 anos e assim, gente, cheguei aos 40 anos feliz, feliz demais com tudo, feliz com a minha cabeça, feliz com o que eu olho e enxergo, feliz com a minha coragem, sabe, de viver, das minhas escolhas e de todas as consequências por todas elas que eu faço. Feliz, simplesmente feliz. Eu acho que o que me torna um mulherão é justamente isso, essa felicidade, essa vontade de viver que transborda em mim. E eu acho que é isso. Legal. E aí, Ju, nesse título aí, vou botar assim, do Projeto Musa, digamos Sim. assim, quais são as principais dificuldades que você enfrentou e enfrenta até hoje para que você mantenha essa rotina ou para você ter dado o start dessa rotina? Então, durante um período, né? Porque assim, a galera associa muito essa questão de musa a corpo perfeito, né? Isso é E aí muito importante você estar isso falando. precisa, assim, sabe, ser quebrado, desconstruído mesmo. Porque a gente não pode limitar corpos, sabe, a um padrão de perfeição, porque não é, sabe? Musa engloba tudo, você tá bem de cabeça, o quanto você contribui para o outro positivamente, sabe? O quanto que você posta nessa rede social que muda a vida das pessoas, que atinge tanta gente, o que ela pode influenciar positivamente no outro. Porque não adianta eu mostrar uma realidade fake, sabe? Eu faço assim, 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 olha como ela é perfeita. Mas aí você vê que tem tanta coisa por trás disso para chegar, sabe, nesse ponto. Então isso é importante ressaltar.
Mas o grande lance que eu vi que fez diferença para mim, para me reconhecer dentro desse papel, é de fato eu me levar a sério. A disciplina que eu tenho com meus treinos, eu não tinha tanto com a minha alimentação. Eu Uhum. não queria abrir mão por exemplo, de tomar um drink, de ir para um jogo e beber. E para você conseguir realmente um resultado expressivo, você precisa abrir mão sim dessas coisas. E aí, até quanto você quer abrir mão? Então, eu digo aqui, seus resultados eles são diretamente proporcionais As suas às escolhas. suas escolhas. Uhum. Então, se você faz 100% tudo, você vai ter 100% de resultado. Se você faz 80% e se dá por satisfeito 80%, tá ok. Assuma e aceita isso, sabe? Então é assim que eu encaro. Hoje, para mim, eu fiz uma virada de chave. Esse final de ano eu dei umas vaciladas, então assim, bebi meus drinks, mas eu hoje consigo, de fato, eliminar, sabe? Não tem necessidade de sair, necessariamente ter que beber. Fico muito bem com uma água com gás, levo de boa. Questão de doces também, foi muito legal eu dividir isso com vocês, porque eu sou extremamente formiga. E doce sempre foi um problema pra mim, sabe? Eu sempre fui naquela lógica do merecimento. Terminei de almoçar, mereço um doce. É... Tô com aqui. Terminei de almoçar, mereço um doce. E era vício já isso. Até, sabe como que eu fiz para poder sair desse círculo vicioso? Eu estabeleci 15 dias de mudança de mentalidade. Eu estabeleci que tal dia eu ia parar de comer doce, dessa forma. E falei que só comeria num determinado período. Uhum. Eu demorei 15 dias para trabalhar minha mente para isso. Quando chegou o dia que eu falei que ia iniciar, iniciei. Fiz 21 dias, porque eu entendo que toda mudança ali na cabeça precisa de pelo menos 21 dias para adaptação do cérebro. Fiz isso. Hoje eu não tenho essa necessidade de comer doce. Então, assim, quando eu estabeleci que eu precisava ter a mesma disciplina de treino para minha alimentação, o processo fluiu. E aí os desafios ficam mais fáceis. Ficam bem mais fáceis, porque as coisas têm que ser alinhadas. Sim, é isso que eu ia falar. Treino e alimentação, elas caminham de mão Caminham dada, juntos. né? Não tem como você Não treinar bem e você não segue uma boa Não alimentação, tem. ou o contrário. E basicamente eu acho que a alimentação ela é muito importante no processo. E eu acho que Vou você dizer que 90%. exatamente. E o que eu vou falar para você também é que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito com as pessoas, com pacientes no consultório, que é assim, muito mais do que eu planejar a sua alimentação, do que eu fazer assim, olha, segue esta dieta aqui. Muito mais do que eu fazer isso, é eu te ensinar a fazer escolhas. Né? Eu preciso te ensinar a fazer escolhas, porque você tá num, tipo, o seu plano alimentar diz que agora, neste momento, você tem que comer, sei lá, 200 gramas de carne branca, 300 gramas, 70 gramas. Cara, você não tá com balança, né? Você não tá com essas coisas. Então, às vezes você tá no aeroporto, você tá, enfim, em algum outro lugar, você tá numa festa, você tá... Então, assim, este é o cardápio que eu tenho. Redução de dano, né? Exatamente. Esse é o cardápio que eu tenho. Quais são as escolhas que eu farei para que eu tenha menos impacto e consiga suprir a minha demanda energética, né? A minha demanda calórica. Isso que é basicamente mais importante. Eu acho que é isso que vem funcionando. Sim. Bom, saindo do plano emagrecimento, nós vamos agora para o outro ponto. A Juliana, ela é farmacêutica, como eu disse para vocês no início, atuou 12 anos no SUS, né? Atenção primária lá, super competente, estava lá de frente na prefeitura do Rio de Janeiro, né? E de repente virou. Quis jogar tudo pro ar, né? Jogou tudo pro ar e uma mudança completa, porque na verdade hoje Juliana é corretora de imóveis, né? Então saiu do âmbito da farmácia. Por que essa transição, Ju? E o que fez você decidir mudar? E vamos lá, depois eu continuo. Sim. Senão é muita coisa. Então, eu fui muito feliz, né, durante esses 12 anos na saúde pública. Saúde estética também, né? Pelo menos uns 5 anos. Mas na saúde pública,
é... E 12 anos, feliz, construí muito, muito. Tenho um carinho, um amor pela atenção primária. Fui da CAP 1 durante 8 anos. Vale a pena eu ressaltar você, porque assim, a assistência farmacêutica, né, no município do Rio de Janeiro, o município se divide em 10 áreas programáticas. E cada área programática tem um núcleo de assistência farmacêutica. Eu era do núcleo de assistência farmacêutica da CAP 1.0. Fiquei lá por 8 anos, mas antes eu já fui da CAP 4, enfim. Tenho um carinho infinito pelos meus gestores, por todos que eu tive o prazer de conviver, aprender. Mas chegou um momento, Elber, que sabe quando você se sente assim? Cara, eu tô apertada, eu tô encolhida, eu não tô cabendo mais aqui, eu preciso expandir. Foi isso. Eu tive necessidade de expansão, de descobrir algo novo. E algo assim, vão falar, caramba, mas você saiu da área da saúde, foi para a área campo imobiliário, que não tem nada a ver, entendeu? Na verdade, já vinha ensaiando Namorando, né? vinha ensaiando essa Esse mudança, essa nicho. transição. Alguns amigos meus já haviam me feito convite, traçado, né, perfilado e falado, poxa, você tem perfil para o comercial. E, de fato, eu acho que eu tenho perfil comercial mesmo, gosto disso, porque lá na minha formação, né, quem nunca tentou vender alguma coisa? Todo mundo tem um lado empreendedor. E eu acho que eu tenho esse lado empreendedor desde nova, sabe? Mas deixei ele caladinho ali, guardadinho, enfim, e quis resgatá-lo agora. Hoje, o que me deu mais vontade de fazer isso foi pelo meu filho. Foi a necessidade de tempo. Uhum. Não que eu trabalhe menos, eu trabalho muito mais horas do que antes. Ser autônomo é trabalhar muito mais, é trabalhar o tempo todo, 24 horas, sabe? Tá dormindo, acorda e atende cliente. Mas eu precisava de tempo para o meu filho, eu precisava de flexibilidade, eu precisava gerenciar o meu horário, os meus horários. E isso foi um ponto importante, sabe? Por exemplo, hoje eu estar aqui gravando com você é justamente uma oportunidade que essa transição me fez. Porque senão eu deveria ter terminado meu ano novo e voltado para Voltado o para. Rio, porque Aham. tinha que estar trabalhando, né? O regime seletista me impõe isso. Hoje não. Hoje eu estou aqui, eu estou trabalhando, mas não preciso estar no Rio de Janeiro, por exemplo, É. em um local fixo, não precisa, eu trabalho de onde eu estiver, sabe? Então, isso foi um ponto importante para mim. Qualidade de vida para meu filho, um bem-estar para nós dois, sabe? Oportunizar o tempo, aproveitar todo o tempo que eu tenho aqui com E ele. a pandemia nos ajudou muito com isso, né, Ju? Olha, isso é É, impressionante. tanto essa questão do entendimento da flexibilização, quanto essa questão da transformação digital, Sim. né? Porque, na verdade, essa parte do imobiliário, por exemplo, hoje é totalmente digital, Não, e né? eu tô Não muito. sobrevive quem não está no Não digital, né? sobrevive. E eu tô numa imobiliária muito maravilhosa. Eu tô na Imobpro. A Imobpro é a vanguarda do digital, sabe? Sou muito feliz nessa empresa porque ela de fato tem um olhar diferenciado para isso e todos os meus atendimentos são qualificados. Então isso é gratificante para um corretor. Quem é corretor está entendendo o que eu estou falando. É, essa liberdade dos meus horários que de fato fizeram a diferença e foram fundamentais para a minha decisão. Porque não é fácil, tá? Você deixar 12 anos de algo certo para Uhum. incerto. Não, não são todos que estão aptos a fazer isso. E eu não estou aqui nem levantando bandeira de que se deve fazer. Larga tudo, larga CLT, larga salário fixo e vai se aventurar. Não, eu acho que só as pessoas têm que trabalhar motivados, têm que trabalhar com amor, apaixonados. Eu passei um bom período agora que eu não tinha mais paixão pelo que eu fazia. Eu tinha zelo pelo que eu fazia, mas paixão, sabe, aquela coisa que transborda, não tinha. E eu, nesse momento, eu posso dizer que eu estou apaixonada pela minha nova carreira, sabe? Estou construindo, são 6 meses só. Mas estou construindo de uma maneira gostosa, sabe? Bacana. Trabalhando todos os dias para poder é, atingir meus objetivos mesmo, sabe? Estou sendo bem solícita em tudo que eu demando. Estou feliz. Eu acho que é um processo que não é fácil
e que, assim, está sendo construído ainda. Eu acho que eu estou num processo de semeadura. A Uhum. colheita, daqui a pouco, vai acontecer. E eu tenho paciência. Eu não tenho pressa. Eu tenho objetivo. Entendeu? E legal, porque na verdade, isso que você fala, quando você fala de paixão, eu me lembro muito, eu não me lembro ao certo a frase, depois eu posso até buscar, mas tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu me identifico muito, que ela diz algo nesse sentido, de que assim, não tem como fazer nenhum trabalho, você estar em nenhum trabalho, se não tiver amor, É né? isso. É porque, claro, o zelo, o comprometimento, essa é a premissa básica, né? A gente Sim, vai ter, vai ter. nós vamos ter. Agora, o amor é o que faz a diferença, né? Quando você coloca amor naquilo ali, cara, você toma aquilo ali como seu, né? Aquilo ali é seu, Exatamente, porque você tá amando aquilo exatamente. ali, né? Então, o fato de eu não estar mais assim apaixonada pelo que eu estava fazendo não desqualificava o trabalho e nem a minha entrega, Aham. porque eu tinha zelo pelo que eu fazia, era como um filho aquilo para mim. É uma história construída, 12 anos. Então, assim, 12 anos no SUS, 20 anos de saúde, né? Eu comecei com 19 anos a trabalhar na área da saúde. Então, assim, existe sim um amor, mas existe algo que era maior em mim, que era a vontade do novo, das possibilidades. Porque também, se eu não enfrento, não encaro, qual a certeza que eu tenho de sucesso? Se teria ou se não teria? É o que eu costumo dizer. Quando eu saí, todo mundo ficou desesperado, ficou meio apavorado. Juliana, por que que tu tá fazendo isso? Sabe? Até assim, pô, ela tá maluca. Não, não enlouqueci, não tô maluca, mas sabe aquela coisa que você sente assim, cara, eu tô indo pro lado certo, Não, e tem um outro negócio também, né, sabe? Ju? Assim, você falou muito bem, assim, que eu acho que eu me identifico muito com você nesse aspecto, quando você falou assim, eu tava me sentindo presa. É, Cara, e a gente não pode se sentir preso, né? Em não, nenhum lugar, ninguém não, pode se sentir preso, não né? Cara, você tem que pode. voar, todo mundo tem que voar, sabe? Você tá Exatamente. enxergando que você tem possibilidade, você vai voar, voa, Eu não né? sei, alguma voz dentro de Aham. mim falava assim: vai dar certo, sabe? Não tem medo. E aí entra muito o ponto de fé, né? Uhum. Porque eu acho que para tudo, eu acho que na vida, independente do que a pessoa creia, sabe? Mas precisa crer em algo, sabe? E a única certeza que eu tinha era o seguinte: cara, eu não tô vendo o chão, mas eu vou colocar o pé. Certamente minha fé é em Jesus, né? Em Deus eu acredito, eu acredito que Ele ia colocar o chão para mim e está sendo colocado. Eu tenho encontrado, a cada passo que eu dou, eu não afundo, eu encontro algo. Então isso que é fundamental. Mas um ponto importante que eu queria falar sobre essa questão dessa transição, para mim, Elber, eu achava que eu não era disciplinada a ponto de trabalhar no home office. Por quê? Pandemia toda, eu não fiquei em casa. A área da saúde Linha de frente, trabalhou. né? Eu trabalhei a pandemia toda. Então, assim, não fiquei em casa. E eu falava assim, gente, como deve ser trabalhar em casa com essas pessoas? Deve ser insuportável. Porque você fazer gerenciamento do seu horário de almoço, de intervalo, de carga horária a ser cumprida. Eu achava uma loucura aquilo, sabe? Quando eu me vi nesse processo que me exige disciplina, eu sou extremamente disciplinada, Elber, sabe? E aí é onde eu faço um link com, com o meu outro perfil, né? Com o lado da fitness depois dos 35 anos. Uhum. Porque a academia, a musculação me gerou isso, disciplina. Eu passei a ser uma pessoa constante, disciplinada, com objetivos claros, sabe? Quando eu mudo, faço essa transição e tenho que administrar meu horário, fazer gerenciamento do meu tempo, eu vi o quanto a academia, de fato, me ajudou. Meu estilo de vida contribuiu. Porque eu não tenho nenhuma dificuldade de trabalhar dessa forma, nesse formato. Extremamente organizada para isso, sabe? Sim. Então, isso também é um agradecimento também, a essa minha mudança de estilo de vida. E no home office, você precisa ter essa disciplina, muito Muito mais, né? mais. Você precisa, assim, eu tenho hora para acordar, eu tenho a hora de treinar, eu tenho hora que eu tomo café, ou eu tenho hora de Sim, sentar na cadeira para trabalhar. O que te exatamente. permite é uma flexibilidade, do tipo assim, você não precisa colocar roupa arrumada, você não precisa, né? Mas você tem É, a hora do almoço, respeita é, o horário do almoço, você volta a trabalhar sim. depois do almoço. Isso você precisa seguir. Bom, e aí o que eu ia te perguntar é o seguinte, o nosso convidado anterior, do quinto episódio, ele
a dissertação do mestrado dele, ele tem trabalhado justamente a questão, assim, eu vou aproveitar a pergunta, Sim. porque você me deu o gancho para isso. Tem trabalhado justamente a questão dos profissionais de saúde que estavam na pandemia e que na pandemia houve Você acha que você, enquanto profissional de saúde, quando você esteve lá, na pandemia, trabalhando na pandemia, a pandemia, ela colaborou para essa sua tomada de decisão de transição? Sim. Você entende o que eu tô... Então, entendo o que você está perguntando e vou dizer por que ela contribuiu por isso. Eu acho que a pandemia me deu um senso de urgência de viver. Uhum. Ponto. Com 2 meses de pandemia, eu me vi na necessidade de voltar correndo para terapia. Já começa por aí. Necessidade mesmo, porque o medo da morte era constante. O medo de perder algumas pessoas próximas a mim era assustador para mim. E eu precisava de alguém para me ajudar a alinhar meus pensamentos. E o senso de urgência de viver, eu sempre tive isso, mas ele veio assim, comigo gritando também. em mim a necessidade de viver, de não perder tempo, não perder oportunidade. E a pandemia foi o que gerou em mim, sabe? Era muito desesperador trabalhar com as pessoas angustiadas mesmo, preocupadas, e a cada momento recebendo notícias de que, poxa, fulano internou, fulano entubou, fulano morreu. Era muito pesado, né? pesado demais, pesado demais. Pesou Não, muito o para ambiente esses ficou profissionais, muito né? pesado. Para quem atuou mesmo, quem estava realmente na pandemia trabalhando mesmo ali e não podia parar, né? Eu acho que isso pesou bastante para É esses muito profissionais. engraçado que eu fico vendo isso, né? Eu tenho medo de perder várias pessoas. Tinha meu filho pequenininho, mas você acredita que a dor maior que vinha em mim assim de perda era justamente eu só pensava no meu pai. E não tem nem comorbidade, tá? Mas eu pensava no meu pai e pensava na minha avó. Eram as 2 pessoas assim, que me levaram assim, me deu um senso de, cara, eu preciso ficar bem, sabe? Uhum. Era um medo assim, absurdo, assim. Era real esse medo, sabe? E eu acho que foi isso. Eu acho que foi por esse caminho mesmo de viver. E eu precisava essa oportunidade com meu filho, porque assim, não fui mãe nova, né? Fui mãe com 35 anos, estou com 40, meu filho com 4. Eu preciso viver tantas coisas. Eu tracei planos, sabe, de vida com ele. E eu quero ter tempo para isso. E a forma que eu trabalhava não me permitia. Não te permitia, Não me né? permitia mais. Uhum. Dentro do que eu busco, dentro do que eu tenho de planejamento, né? Isso é individual. Isso aí é muito individual. Muito. E nesse processo de transição, quais foram as principais dificuldades que você encontrou? Você tinha medo, assim, por exemplo, eu já sei a resposta, mas eu quero te perguntar. Você tinha medo, por exemplo, do que as pessoas estavam te dizendo? Das pessoas que conviviam comigo? Isso. Tipo assim, porque você sabe que assim, existem muitas pessoas que são estimuladoras, que vai dar certo, vai mesmo, Ju, vai, não sei o quê. Mas existe a galera assim, pô, Juliana é doida, com 39 anos, sabe? Juliana, sabe? Sabe qual é o pior disso tudo? Não é nem quem fala, é quem fica em silêncio. Porque eles não falam, mas eu sou capaz de escutar a mente dessas pessoas, sabe? Eu fiz um post no meu Instagram sobre essa transição. E eu falei assim, eu acho que eu coloquei algo do tipo assim, quem quiser me acompanhar aqui porque vai ver meu voo, que eu vou voar, isso é fato. Eu não tenho dúvida de que vai dar certo. Não, que 2023 vai ser um ano incrível e eu vou voltar aqui e vou te contar. E nós estamos esperando, né? Porque vai ser incrível, sabe? Eu tenho total certeza disso. Sim, as pessoas... A gente às vezes, eu sou uma pessoa que eu não dependo. Teoricamente, eu me esforço para não depender da validação dos outros, tá? Eu dependo da minha validação, daquilo que eu acredito. Mas isso pode denotar uma certa arrogância. E eu não sou arrogante. Mas não deixo isso, por quê? Porque aquele que vai me apoiar, ele vai estar contribuindo com aquilo que eu já acredito. Então vai ser maneiro, pô, legal, me apoiou. Mas aquele que me diz uma palavra negativa, pô, olha só, Juliana, pensa bem, cara, tu tem um filho, tu vai sair agora de um regime seletista que você sabe que todo dia 5 tem dinheiro na sua conta para algo que você não sabe, você só vai ter dinheiro se você vender. Então, como que você faz isso? Essa pessoa, ela é comedida, então ela tá me dando um senso de que, Juliana, olha o cenário, vale a pena se arriscar?
E aquela que faz silêncio é que me angustia, porque ela ri pra mim, eu acho que ela tá torcendo, mas na verdade ela tá louca pra falar outras coisas pra mim, sabe? Me chamar de, enfim, me jogar muito lá pra trás. Uhum. Se eu me baseasse nisso, se meu pensamento, a minha decisão não estivesse tão segura, tão firme, talvez as vozes das pessoas iam me desestimular a esse passo. Mas eu já estava certa, Elber. E a voz Já dela tava. grita muito mais. Ela né? grita muito mais. Ela é Eu já bem tava mais. É aquilo que eu falei, a voz que eu ouvia dentro de mim Uhum. era outra, sabe? É uma voz que vem acompanhada de fé, de certeza. Porque a fé, ela é o quê? É aquilo que a gente não vê, mas a gente acredita, sabe? E eu, de fato, acredito. Acredito fielmente que esse processo que eu escolhi, ele já está sendo bem sucedido. É importante falar que eu trabalho com imóveis, trabalho com todos os imóveis, empreendimentos no Rio de Janeiro, tá? De médio, alto padrão, mas exclusivamente essa imobiliária que eu tô é de alto padrão. E assim, de forma muito feliz, eu digo, né? Já consegui, nesses 6 meses, fazer a minha venda expressiva. Então, eu tô muito tranquila, muito confiante, sabe? Que daqui para frente a gente vai vender mais e mais e mais. E, enfim, e eu volto depois para contar. Volta, com certeza. Ju, alguma coisa que você queria falar, mas alguma coisa que eu não abordei nesse tanto de pergunta que eu fiz? Eu quero só dizer assim para... É porque podem achar, né, que é um excesso de otimismo. Mas eu não vejo como excesso de otimismo em mim, não. Existe toda uma história, né? A gente contou parte de uma história da Claro. Juliana, né? Uhum. Mas existe uma outra parte da história que me faz ser quem eu sou hoje, sabe? Essa pessoa que tem um desejo de vencer, o desejo de fazer as coisas acontecerem, o desejo de agregar positivamente na vida do outro, sabe? De dar a mão e falar, tamo junto, mas tamo junto literalmente mesmo, você pode contar comigo, vamos nessa. E não é o tamo junto, tipo assim, tamo junto, tá bom. Aí a pessoa chega e me demanda algo, poxa, mas você não falou que tá junto comigo? Então, não, o tamo junto pra mim, ele é literal, sabe? Se eu falar pra você que e pode contar comigo. E quando eu me exponho, né, nas redes sociais, falando meus pontos de reflexão, porque eu adoro fazer esses momentos, porque, de fato, eu acredito que eu posso contribuir para a vida do outro que está ali me ouvindo. Eu não tenho milhares de seguidores, mas os que eu tenho o pouco de retorno que eu tenho também deles é muito gratificante para mim, sabe? Eu costumo dizer, sempre no final das minhas frases, que faça valer a pena, porque a gente não sabe qual é o nosso último momento. Então aproveita, então viva, sabe? Faça boas escolhas, aproveita que todo dia a gente recebe uma folhinha em branco para a gente poder escrever o nosso dia. Pô, escolha escrever bem. Bem, Vai errar? Faz parte também. Mas você vai reconhecer e vai acertar da próxima vez, sabe? Todo o processo até aqui, Elber, não foi linear, sabe? Eu subi, eu desci, subi, desci, porque isso é o ritmo da vida. A vida não é feita, sabe, de seguir uma linha em frente reta somente. Não é isso. É mais do que isso. Você só tem que saber que a hora que você cai, você tem que saber quando é o momento e como fazer para levantar. E pronto, e é sucesso. é isso. Pessoal, segue a gente no Instagram, segue a Ju no Instagram, vai estar os créditos para vocês. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, do Pode. Juliana, muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu não podia ter perdido a oportunidade de conversar com essa pessoa maravilhosa, para vocês conhecerem também. Ela mora no Rio de Janeiro, né, que vocês puderam ver, e ela passando por Vitória, eu liguei... Ju, tem como? Vamos gravar? Eu não podia perder. Muito obrigado. Obrigado por acreditar no podcast. Obrigado por você ter vindo. E é isso, a gente continua se encontrando, se falando. Eu tava com saudade. Tinha muitos anos que a gente não se via. E eu tava com saudade, mas que bom. Mas o bom que a rede social liga a gente. Liga, exato. Não perde contato, o contato né? físico que a gente não se vê. E veio a pandemia também. Enfim, sucesso para você em 2023. Eu quero agradecer. Estou muito feliz de ter
participar daqui do seu podcast. Sabe que eu te amo, né? Te Eu amo também. muito. Enfim, muito feliz com essa sua caminhada, essa sua nova trajetória. Já deu certo, vai ser um sucesso. Isso aqui é só o sexto, mas você vai fazer milhares. Se Deus Tá? Você vai quiser. contribuir muito para a vida das pessoas, até agora, né, como nutricionista também. Então, isso é muito, muito maravilhoso. Tô muito feliz de ter participado mesmo. Que bom. Tá? Obrigada. Fico muito feliz. Essa caneca é um presente nosso para você. Ai, obrigada. É o meu presente Adorei, do podcast. adorei. Nós, porque eu considero o podcast uma pessoa já, né? Então eu sempre falo no plural. Nós estamos, eu e o podcast. Não, eu e o sempre falo. nome é muito maravilhoso, né? Pode? Pode. Exatamente. Que pode. É exatamente esse o meu jargão. Tá joia? Isso, obrigada. Muito obrigado, Ju. Pessoal, se inscreve no YouTube. Muito obrigado por deixa vocês. meu arroba. Isso, o arroba tá disponível, vai ficar disponível para Vai. vocês embaixo Tá nos bom. créditos. Então, Sigam lá. sigam a Juliana. A Juliana é maravilhosa, inspiradora. Vocês vão adorá-la. Tá joia? Até a próxima. Tchau, tchau.